Olá amigos, meu nome é Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, dia 13 de janeiro de 2017, sexta-feira. Dessa vez gravado, não ao vivo, eu não pude fazer a transmissão de fechamentos do mercado hoje, então eu volto às origens e deixo aqui minha gravação. Nessa primeira parte do Farol a gente vai abordar os gráficos macro, digamos assim, do mercado. E na parte 2 eu abordo as ações e os enquadramentos para trade. Eu queria aproveitar o farol de hoje para fazer um convite, né? Nós da LS há muitos e muitos anos costumamos fazer no início de cada ano, né, um bate-papo, um hangout, webinar, chame como quiser. Geralmente comigo, Leandro Ruschel e Stormer, né? Falamos sobre as nossas perspectivas para o mercado de bolsa para esse ano que se inicia. E esse ano vai ser diferente, a gente vai fazer isso como sempre, né? Vai ser na quarta-feira, dia 18. Quarta-feira, dia 18, às 20 horas. É um evento aberto, então todos vocês estão convidados. Eu não tenho ainda o link aqui para o pessoal fazer o cadastro, mas já reservem, se interessados, né, esse tempinho então na quarta-feira para participar. Esse é um evento aberto e esse ano a gente vai ter a participação do Wagner Caetano. O Wagner Caetano, talvez a maioria de vocês já conheçam, né, é um trader bastante conhecido. Ficou muito conhecido ao longo do ano de 2016 com as operações públicas que ele fez na Infomoney. Ele apresenta o programa Na Mira do Trader. Eu até fiz uma participação lá no ano passado, finalzinho do ano passado, e ele acertou operações, olha, muito boas. Teve a polêmica da operação do futuro, enfim, então a gente até conversa sobre isso. Vai ser legal ter a participação dele nessa, digamos assim, mesa redonda que a gente vai fazer, e eu estou empolgado com a ideia. Então, reservem esse momento. Provavelmente no farol da segunda-feira eu já tenha o link para passar para vocês, ok? Vamos ao mercado. Ontem nós tivemos um dia de euforia no mercado, né? E hoje eu imaginava que teríamos um pregão misto de fortes variações positivas para um lado e fortes variações negativas para o outro. E no final não foi tão assim, na minha opinião. A gente teve aí meio que um dia de ressaca de novo, né? E acabou produzindo no gráfico do índice Bovespa uma correçãozinha aí de quase 0,5%, tá? A gente viu no futuro, olhando aqui o gráfico do mini, que o fechamento ontem não foi bonito, né? Não inspirava aí um cenário altista para o índice hoje, né? E de fato, né, tivemos uma correção, mas também não inspirava um movimento forte, queda, e nós não tivemos, tá? O ponto mais importante, na minha opinião, a ressaltar aqui é que o cenário do índice, no meu entendimento, ainda é claramente altista. Esse candlezinho de hoje não tem características importantes de correção, tá? Mesmo que a gente venha corrigir um pouco mais na semana que vem, no começo da semana que vem, vai ser muito difícil a gente ter uma correção realmente forte, tá? Claro, as coisas podem mudar, mas esse não é o cenário principal com o qual eu trabalho, tá? Eu acredito na manutenção do movimento de alta no curto prazo para testar o topo máximo do ano passado, e nesse teste hipotético, né, se ele vier realmente a acontecer, a forma como o mercado reagir ali vai nos dar uma ideia um pouco melhor sobre como ele deve se comportar dali para frente. É bem possível, batendo ali, o mercado passe por um período corretivo, mas, reforço, é muito difícil que a gente tenha o rompimento dessa zona dos 56.500 pontos no curto médio prazo, tá? Essa zona aqui se transforma numa zona muito importante de suporte. É muito difícil que a gente tenha um rompimento. Então, enquanto o mercado trabalhar acima desse patamar, o cenário é altista, ok? No semanal, a gente fecha bem. São 3 semanas consecutivas de alta, volume crescente, tem espaço para subir um pouquinho mais e testar o topo anterior. Acredito que se a gente tiver uma correção, provavelmente vai ser uma congestão por algum tempo, e provavelmente
o mercado vai ensaiar uma tentativa de rompimento. A gente vai ver se ele vai ter sucesso ou não. Okay? No mini índice, se tivermos uma correção no começo da semana que vem, a gente sabe que existe suporte importante por volta aqui dos 63 mil pontos, 63.300 pontos. Tá? Uma correção até esse ponto, na minha opinião, provavelmente geraria uma oportunidade de compra. Tá? Mas isso é uma coisa que a gente tem que ver mais de perto se acontecer. O dia de hoje foi abaixo da linha d'água. Né? O mercado ficou trabalhando no suporte do gap de ontem. No finalzinho do pregão houve o rompimento, mas não um rompimento que inspirasse confiança. E o mercado fechou na reta final do fechamento, na última hora de negociação, o mercado meio que foi pressionado para cima. Se tiver continuidade esse movimento de alta do intraday na segunda-feira, eu entendo que foi um rompimento falso e seria muito fácil para o mercado voltar à zona dos 65 mil pontos. Tá? Então, eu não acho que o mercado esteja com um cenário vendedor, mas claro, vamos ter que avaliar o comportamento do mercado no intradiário da segunda. Tendo algum setup realmente significativo de venda, né? A gente sabe que nessa zona aqui dos 53.450 e 300 a gente vai ter uma zona de suporte. Tá? No mercado americano, o índice Dow Jones teve um dia de indecisão, um movimento lateral. Essa consolidação ela é extremamente significativa para rompimento. O rompimento de uma estrutura como essa tende a fluir muito bem, então a gente fica aqui na expectativa. O viés é altista, mas reparem que a média de 21 períodos já entrou para dentro da congestão e o cenário de rompimento baixista com isso ganha peso. Né? A média chegou aqui no preço e não empurrou o preço para cima. Então o mercado começa a ficar mais neutro no curto prazo e ganha mais força a possibilidade do rompimento para baixo. Tá? O que eu estou querendo dizer é que se romper para baixo, provavelmente vai dar para operar com tranquilidade. Então o mercado americano está prometendo logo um rompimento bem interessante para trade, tá? Prometendo aí um rally de alta ou de baixa logo. O S&P 500 futuro não tem um cenário tão neutro assim, tá? Ele ainda tem um viés altista, ele roça, fica aqui junto da resistência e sugere um rompimento altista. Tem que acontecer primeiro, né? E para baixo fica difícil tentar montar qualquer tipo de posição, porque a gente tem que ter que romper esse fundo daqui de cima até aqui, já é um certo movimento. Tá? De maneira geral, o viés do mercado americano é completamente altista, inclusive aqui nos gráficos semanais. Ok? No dólar. Bom, o dólar já é um gráfico um pouco mais complicado, tá? A gente está olhando aqui o gráfico do dólar perpétuo sem ajustes, mas deixa eu primeiro ajustar o gráfico. No gráfico com ajuste, tá? O que a gente teve? A gente teve o mercado numa longa perna de baixo, passando para baixo desse fundo aqui. Né? Ontem fez um candle já de cotação altista, não considerava um sinal significativo. Hoje a gente tem uma alta, né, forte, que pode ser uma insinuação de que isso aqui foi um rompimento falso. A questão é que eu não sei qual que é o gráfico que o mercado vai levar mais a sério, com ajustes ou sem ajustes. Eu prefiro olhar o gráfico sem ajustes. Neste, tá, o que nós tivemos? Nós não tivemos esse rompimento falso, mas a gente teve o mercado testando um suporte intermediário e reagindo a esse suporte. Tá? Eu estava baixista para o dólar, a gente tem uma tendência de baixa, mas eu achei a reação do dólar bem altista hoje e não descarto a possibilidade de um cenário altista. Tá? A gente ainda está abaixo da LTB, está difícil, na minha opinião, está meio difícil a gente buscar uma operação de swing trade. Tá? Mas ele pode subir. Se a gente for olhar o semanal fechou com candle de cotação altista, mas a gente também não está em cima de um suporte muito forte, no gráfico sem ajuste. Se a gente ajustar o gráfico, o cenário fica mais convidativo. Tá? Então assim, não acho que esteja muito fácil tomar uma decisão aqui. Eu olharia o intradiário
Vamos olhar o WDOG 17. E digo o seguinte, me orientaria por esse intradiário. A gente tem uma formação aqui pelo gráfico de 15 minutos, no de 60 não vai ser tão diferente, né, de um padrão, algo pelo menos muito próximo de um padrão de alargamento reto, né? Topos no mesmo nível. Aqui a gente não sabe se o mercado terminou a alta, não dá para dizer que isso aqui é um topo, tá? E fundos cada vez mais baixos, respeitando, não todos, faltou isso aqui para ser perfeito, uma linha de retorno, tá? Então assim, se o dólar bater nessa região, idealmente dar uma segurada e depois romper, tá? A partir desta pernada aqui, desse rompimento, eu acredito na possibilidade do dólar fazer um movimento mais amplo de alta. E daí seria até possível, talvez, montar uma posição tardia e segurar num horizonte de alguns dias. Tá? Se ele não fizer isso, eu acho que o cenário fica difícil de tomar decisão. Daí melhor é ficar de fora. Tá? Também friso que seria interessante, importante a gente conseguir visualizar um padrão de zigue-zague ascendente num gráfico de 60 minutos, que é um gráfico um pouco mais longo. Se isso acontecer, existiria mais musculatura no movimento para sustentar um repique. Tá? Então o dólar pode ter marcado realmente um fundo intermediário, né? Que pode ter desdobramentos até amplos, mas por enquanto a entrada é um pouco complicada. Tá? Em relação a juro, dei o F19. Agora, tenta um respiro. Tá? Eu não operaria isso aí na ponta compradora, mas se eu estivesse vendido, eu encerraria vendas. Eu dei um F25. Tem uma cara de alta aqui. Tá? A gente fez o teste do fundo de outubro. Tá? Faz esse teste com candle altista, é um martelo. Faltou um pouco de volume, mas eu acredito numa tentativa de fechamento pelo menos parcial desse gap. Tá? Então, ao longo de todo esse movimento de queda, esse é um melhor sinal de alta que a gente teve. Na verdade, o último sinal de alta aceitável, que a gente até mencionou a operação aqui, foi esse aqui. A operação alcançou o alvo por volatilidade, depois ela foi encerrada na volta, né? Na proteção da posição. De lá para cá, esse é o único sinal que eu considero operável. Tá? Então a gente pode ter um repique no DI1F25. O gráfico está convidativo. Se tivesse bastante volume, seria uma compra muito certa do ponto de vista de análise gráfica. Pelo volume ser um pouquinho baixo, fica um pouco questionável, mas dá para buscar o trade aí sim. Tá? Porque o volume também não foi tão baixo, ele é baixo relativamente, porque o volume de ontem foi muito forte, compreende-se, né? Aquele corte 0,75. O volume de hoje é acima da média. É que perto do candle do volume de ontem parece baixo. Se a gente olhar o número de negócios, essa impressão não é tão forte. Né? Então dá para buscar uma operação de compra no DI1F25 com stop, né, um pouco abaixo dessas mínimas. Eu utilizaria a volatilidade como filtro. A volatilidade é de 18,21, então entrando na superação da máxima tem que ter 1,8% de stop. O stop ficaria abaixo aí dos 11.030. Ok? Então essa é a minha visão para esses principais gráficos. Agora a gente vai para a parte 2, onde eu abordo as ações. A parte 2 pode ser vista na área logada no nosso site de análise, lsanalise.com.br. É possível, é uma área para assinantes, mas é possível vocês terem um período gratuito, né, para testar a plataforma. Então dê uma olhadinha nisso. Bom final de semana e até segunda-feira.